meu Deus, por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo frutificar? Por que parece tão fácil para os outros e para mim está sendo tão difícil? Você chegou ao seu limite de uma dor, de um sonho, escolheu a dor que a gente está vivendo. Mas hoje eu quero te dizer que a gente pode escolher o que fazer a partir dessa dor. Hello, lindeza! Seja muito bem-vinda ao nosso canal Graça de Mãe. E hoje a gente vai falar sobre Ana. E o texto base está lá em 1 Samuel, no capítulo 1 e 2. Vou até deixar aberto aqui que eu coloquei uns... Se vocês quiserem abrir lá. Que a gente vai dando umas pinceladinhas. E como eu disse para vocês na semana passada, Ana foi uma mulher que ela chegou no limite da sua dor por causa de um sonho que ela tinha, de um desejo que não acontecia. E essa mulher, enquanto eu estiver falando sobre ela, pode ser que você perceba que em algum lugar da história dela existe um pedaço da sua própria história. Porque também, às vezes, você chegou ao seu limite de uma dor, de um sonho. E a dor de Ana é que ela era estéril. E a palavra diz que o Senhor fez com que Ana estivesse estéril. E talvez possa existir alguma área da sua vida em que você olha e não consegue enxergar fruto. Você só enxerga uma esterilidade nessa área da sua vida. Você se esforça, mas você não vê o resultado que você gostaria. Você tenta, busca, ora, trabalha, se dedica, faz sua parte e parece que as coisas não saem do lugar. E aí você começa a se perguntar, meu Deus, por que eu não consigo prosperar nessa área? Por que eu não consigo frutificar? Por que parece tão fácil para os outros e para mim está sendo tão difícil? Até quando eu vou ter que esperar? E às vezes são frases, perguntas que passam na nossa mente. E quando eu falei para vocês semana passada sobre Penina, que quem é ferida fere, mas quem é curado, cura. Eu quero dizer para vocês que a ministração de hoje é algo que eu já vivi muito isso. Eu já me questionei muito sobre algumas áreas da minha vida e onde eu perguntei, Senhor, por que eu não consigo fazer isso? Por que esse resultado não vem? Por que eu estou fazendo a minha parte com tanto esforço, com tanto amor e as coisas não estão acontecendo como eu gostaria? E hoje eu quero ministrar com muita alegria no meu coração para vocês, porque se existe uma coisa que Deus tem me ensinado, e isso não é de muito tempo atrás, mas recente, de dias atrás, é que nem tudo está nas minhas mãos, sabe? E algumas situações que há dias atrás estavam me entristecendo, hoje eu posso dizer para vocês que eu estou em paz. Porque eu tenho aprendido a me render ao Senhor, sabe? E não só aprendido, porque eu acho que a gente tem que... Chega uma fase da nossa vida que a gente tem que parar só de saber, de aprender, né? De buscar, mas de viver aquilo que a gente tem aprendido, que a gente tem recebido do Senhor. E eu tenho feito esse exercício na minha vida. E eu tenho feito esse exercício de confiar, de que é o Senhor que conduz meus passos, Ele que governa a minha vida, Ele tem o tempo determinado para todas as coisas, é Ele quem abre as portas, é Ele quem fecha as portas, é Ele quem dá o sinal verde para eu prosseguir, é Ele quem acende o sinal vermelho para eu parar, o amarelo para eu ficar em alerta. Então, eu quero ministrar para vocês, para encorajar vocês, porque é algo que eu tenho buscado no Senhor e eu tenho vivido. E talvez a gente passe por situações que é muito difícil a gente sonhar com as coisas sem controlar o que a gente quer,
sabe? Porque quando alguma coisa é muito importante para nós, a gente quer colocar a nossa mão. Muitas vezes a gente quer acelerar os processos, a gente quer resolver, a gente quer entender as coisas, a gente quer fazer acontecer. E chega uma hora que Deus nos leva para um lugar que se chama limite. A gente chega no nosso limite de tentar agir na nossa própria força. E talvez seja exatamente nesse lugar que você está hoje. Às vezes você está desenchavida porque tem alguma área da sua vida que você chegou no seu limite. Você não sabe mais o que fazer. Limite de esperar, limite de tentar, limite de tentar dar explicação para o que está acontecendo, limite de tentar entender o que está acontecendo, limite de ver outras pessoas vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo, limite de sorrir por fora enquanto por dentro você está destruída. E às vezes é aquele limite que realmente você está vivendo sorrindo, dizendo que está tudo bem para os outros, mas na verdade não está. E Ana, que é a mulher que nós vamos falar hoje, ela estava exatamente assim. Como ela estava estéril, Penina, que era a sua rival, a outra mulher do seu marido, ela estava provocando Ana constantemente por causa disso. E a gente viu na ministração da semana passada que isso acontecia ano após ano. Eu não vou entrar nos detalhes da história, mas quem quiser depois escutar é a ministração sobre Penina. Então vai poder entender melhor o que acontecia ali entre as duas. E Ana sofria essa dor que não era por um dia, não era só um momento, era uma dor que se repetia. Todo ano ela voltava para aquele mesmo lugar. Todo ano ela se via vivendo a mesma realidade doída, sabe? Todo ano ela precisava lidar com Penina cutucando a ferida dela. E talvez você saiba o que é isso. Todo aniversário acontece alguma coisa, toda confraternização você tem que lidar com uma situação, toda festa de final de ano em família, você tem que lidar com aquela dor repetidamente. E tem essas dores que se repetem esporadicamente, tempo após tempo. Mas tem dores que se repetem todos os dias. Dores que estão ali latejando, sabe? Com a ferida purulenta, o pus tá doendo todo dia. Você não consegue se ver livre daquela dor. E aí você vive constantemente, dia após dia, se questionando, com a mesma frustração, a mesma comparação, sabe? Estagnada naquele lugar. E Ana chegou no limite dela e ela não sabia mais o que fazer diante da sua dor, da esterilidade. Mas apesar dela não escolher a condição que ela estava vivendo, ela escolheu o que ela iria fazer com aquela dor. E a gente tem esse poder, sabe? Muitas vezes a gente não escolheu a dor que a gente está vivendo. Mas hoje eu quero te dizer que a gente pode escolher o que fazer a partir dessa dor. O que fazer com isso? E hoje eu quero trazer para vocês 6 atitudes que Ana teve em relação à sua dor que a gente pode aplicar na nossa vida. Mas antes eu quero abrir um parênteses sobre uma coisa muito importante. Lá na Bíblia, a gente vai ver que o texto diz que o Senhor havia tornado Ana estéril. E a gente vê isso em muitas mulheres da Bíblia, que o Senhor fechou a madre, que o Senhor tornou estéril. E eu quero que a gente tenha consciência de uma coisa. Existem situações, sim, que nós colhemos o fruto das nossas escolhas, né? Toda ação tem uma reação,
Toda escolha tem uma consequência. Então, existem sim as consequências diante dos nossos erros, das nossas decisões, dos nossos pecados. Mas isso não significa que Deus esteja nos castigando. Quando Jesus morreu na cruz, lá em Isaías 53:5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, como filhas de Deus, a gente precisa entender essa diferença entre castigo, disciplina e consequência. Deus nos corrige, Deus nos repreende, Deus nos instrui, e assim como nós fazemos com os nossos filhos, Deus, Ele nos disciplina porque Ele nos ama. E o perdão de Deus que já está sobre a nossa vida, Ele não vai eliminar as consequências dos nossos erros. Se o nosso filho faz uma escolha errada, tem um comportamento ali que ele fez e a gente vai lá, né, conversar, instruir, corrigir, ele vai estar perdoado, mas ele vai ter que lidar com a consequência do que ele fez, né? E da mesma forma, a gente recebe o perdão de Deus, mas muitas vezes a gente vai ter que enfrentar as consequências. E que a gente seja rápida para perceber isso, já enfrentar a consequência e partir para a próxima. E eu tô falando tudo isso para vocês para chamar a atenção de algo que me chamou a atenção sobre a vida de Ana, quando a palavra diz que Deus fez com que Ana ficasse estéril. E isso, gente, não era castigo. Ana era uma mulher que temia o Senhor. Então eu senti de trazer essa questão para vocês, porque a gente precisa tomar muito cuidado com esse sentimento que pode surgir no nosso coração, de às vezes achar que porque Deus não está me permitindo fazer algo, porque as coisas não estão acontecendo, é porque Ele está me castigando. E eu fico procurando o meu erro, a minha culpa, sabe? E a gente precisa ter ainda mais cuidado para não julgar a esterilidade de outras pessoas. Ah, não está acontecendo aquilo na vida da fulana porque ela ela deve estar fazendo alguma coisa. Ela está errando, ela está pecando. Então a gente precisa tomar esse cuidado de não julgar a esterilidade do outro. E principalmente entre mulheres aqui, a esterilidade física de muitas mulheres. Muitas mulheres passam por essa dor, como a Diana. E eu falo por experiência própria, pelo tempo que eu tentei engravidar da Maria Clara, eu já estive neste lugar e é um lugar muito delicado. Então, que o Senhor nos dê graça, nos dê sensibilidade, nos dê discernimento quando mulheres assim, com essa dor, estiverem perto da gente, sabe? Que a gente não seja aquela pessoa que aumenta a culpa do outro, que já está carregando a dor. Que a gente não diga coisas assim, talvez você não está orando o suficiente, talvez Deus está esperando que você mude alguma coisa na sua vida. Ou qualquer outra coisa que faça essa mulher acreditar que ela precisa descobrir aonde ela errou para ela estar vivendo aquela dor. Mas que pelo contrário, que nós sejamos mulheres sábias, que acolhem, que oram, que encorajam, que apontam para Deus, que levam essas mulheres a entenderem que existem coisas que não estão ao nosso alcance, que a gente não vai entender. E talvez hoje, saindo dessa questão somente da esterilidade física, pode ser que você esteja vivendo uma espera que você não está entendendo. Talvez alguma coisa que você pede há anos e ainda não aconteceu, a conversão de algum parente, uma causa na justiça, sabe? Algo na sua própria vida que você quer ser transformada pelo Senhor, algo que você quer que aconteça.
E talvez a gente não vai ter explicação do porquê da espera. Mas eu quero dizer para vocês que Deus é soberano. E mesmo sem entender, a gente pode trocar esse sentimento de culpa pela confiança em Deus, em quem Ele é, sabe? E agora, sem esse sentimento de culpa, condenação, a gente vai ver qual foi a primeira atitude de Ana em relação à sua dor, para a gente dar um Ctrl+C, Ctrl+V, trazer para a nossa realidade e agir como ela. A primeira coisa na vida de Ana tá lá em 1 Samuel 1:8, que diz assim, vou ler lá. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, esse texto mostra que Ana, ela não respondeu o marido dela. Porque a primeira atitude de Ana é que ela chegou no seu limite, mas ela não se vitimizou. E essa é uma atitude que a gente precisa ter diante da nossa dor. Essa é uma atitude madura que Deus quer formar em nós. Ela tinha tudo para se fazer de vítima, porque ela não tinha escolhido a dor que ela estava vivendo. Ela poderia fazer a maior cena para o marido dela, causar a maior confusão quando ele perguntava isso, sabe? Na família ali. Mas ela escolheu não agir como vítima. Ela decidiu não dizer nada para o seu marido, para não causar contenda. Ela decidiu não se vingar de Penina, que ficava ali, sempre cutucando ela. Ela não começou a ferir Penina. Ela não ficou fazendo campanha contra Penina. Ela não tentou provar que ela era melhor que a rival dela. Ela não transformou a própria dor em licença para machucar outra pessoa. E como eu disse semana passada para vocês, sobre a Penina que habita em nós, e a gente tem que estar sempre alerta para matar essa Penina dentro da gente, é muito mais fácil dizer: eu estou ferida, por isso que eu sou assim. Eu estou cansada, por isso que eu estou tratando as pessoas assim. Eu sofri muito, por isso que eu não consigo confiar em ninguém. Fizeram isso comigo, então eu tenho o direito de fazer também. E Deus quer nos ensinar uma coisa. As nossas dores explicam algumas coisas sobre nós, mas elas não podem justificar tudo sobre nós. Por isso, você pode estar ferida, mas ainda assim escolher amar. Você pode estar esperando que algo aconteça, mas você pode escolher permanecer fiel. Você pode estar cansada de agir corretamente enquanto todo mundo à sua volta está fazendo falcatrua. E aí você vai e escolhe não abandonar os seus princípios. Você pode estar no limite e mesmo assim decidir: a minha dor não vai me dominar. Eu não vou me tornar aquilo que me feriu. Eu não sou vítima da minha história. E essa é uma escolha que cabe a nós tomar com maturidade diante de Deus. E enquanto o marido de Ana perguntava para ela o que estava acontecendo, quando ela se silenciou, ela negou a sua própria justiça, a sua justiça própria. Sabe? E lá em 1 Samuel 1, do versículo 9 ao 11, a gente vai ver qual foi a segunda atitude de Ana perante a sua dor. A primeira, ela não se vitimizou, ela negou a sua justiça própria. E a segunda, lá no versículo 9, do 9 ao 11, diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo:
Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então a segunda atitude de Ana está lá no início do versículo 9, no finalzinho do 9, no começo do 10, é que Ana se levantou e com a alma amargurada, ela chorou muito e ela orou ao Senhor. Ou seja, a atitude dela foi de ir para a presença de Deus. E naquele momento, ela poderia ter desistido. Ela poderia ter tentado alguma solução humana, como Sara. Quem escutou sobre Sara, conhece a história de Sara, o que Sara fez? Deus tinha dado a promessa de que iria enviar um filho e ela quis dar um jeitinho, uma forcinha humana e pediu para Abraão se deitar com a serva dela, com Agar, para que o filho da promessa viesse. Então Sara, diferentemente de Ana, ela tentou dar um jeitinho. E Ana não. Ana decidiu ir para a presença do Senhor, sabe? Ela não tentou resolver com a própria força dela. Ela foi para a presença de Deus sem máscara, do jeito que ela estava, sabe? Ela orou, ela se derramou na presença de Deus. E eu até mandei um versículo para vocês essa semana, um Salmos, que é Salmo 62:8, que diz: confiem nele em todos os momentos, ó povo, derramem diante dele o coração, pois Deus é o nosso refúgio. Quem disse isso foi o rei Davi. E quando ele diz derramem diante dele o coração, ele não está dizendo para o povo, finja que está tudo bem. Ele está dizendo justamente o contrário. Ele está dizendo, se derrama, conta tudo para Deus. Sabe, oração não é um lugar onde a gente precisa fingir que é forte. Qualquer lugar a gente pode fingir isso. Mas no momento de oração, esse lugar não adianta, a gente não vai conseguir fingir que é forte. É um lugar onde a gente pode ser completamente verdadeira. Onde a gente pode se derramar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou cansada. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Estou com medo. Eu estou com ciúmes, eu estou com inveja. Sabe? Eu estou frustrada. Eu não aguento mais viver isso. Eu queria muito que isso acontecesse na minha vida. Eu não sei mais se eu vou conseguir esperar tanto tempo assim. Estou no meu limite. A oração é o lugar que a gente pode se abrir completamente para o Senhor sem julgamentos. Por quê? Porque Deus, ele não se assusta com a nossa sinceridade. Ele já sabe tudo o que passa no nosso coração. Se a palavra diz, outro versículo que a gente leu semana passada, sonda-me, Senhor, e me conheces, me mostra se há em mim algum caminho mau, é porque ele já sabe. Então não tem o porquê a gente não fazer isso, a gente ter vergonha de confessar a nossa própria natureza carnal. E então a questão não é Deus descobrir o que existe dentro da gente, mas é a gente colocar diante de Deus aquilo que a gente está carregando sozinha, porque o fardo pesa, sabe? E Deus não quer isso. E Ana chegou num ponto que ela não estava conseguindo mais. E ela teve a sabedoria de entender que o único lugar onde ela encontraria refúgio para sua alma era na presença do Senhor. E talvez Deus está permitindo que você chegue no limite de algumas áreas da sua vida, nesse lugar de impossibilidade, um lugar onde você olha e pensa, eu não consigo mais, seja o lugar justamente que você descubra que você não precisa sustentar sozinha aquilo que só Deus pode sustentar. Aquilo que só Deus pode fazer por você.
E o seu limite, ele pode parecer o fim. Mas para Deus, o nosso limite é exatamente o ponto de partida para Ele começar a agir em nós. A gente confia no Senhor, o limite não é o lugar de desistência. O limite é o lugar onde finalmente a gente pode se render ao Senhor e encontrar refúgio. E Ana, quando ela estava se derramando na presença de Deus, aconteceu algo muito interessante. A palavra diz que o sacerdote Eli começou a observar ela de longe e ele começou a observar a boca dela, porque ela orava, só que não saía som, então ela só movimentava a boca, porque estava ela e Deus ali. E os lábios dela se moviam, a voz não era ouvida, e aí ela devia estar naquela intensidade na presença do Senhor. E o que o sacerdote fez? Ele logo concluiu que ela não estava num estado normal, mas que provavelmente ela estava embriagada. E aí lá no versículo 14 ele perguntou para ela assim: até quando você vai continuar embriagada? Abandone o vinho. Gente de Deus, ela já estava sofrendo, ela já estava lá. Eu e Deus, me deixa quieta no meu canto, aí vem um de fora e dá uma atravessada nela, tipo, ei, para de beber. Você tá fora de si. Imagina a situação. Meu Deus, ela estava no momento mais profundo de entrega para o Senhor, e justamente o sacerdote do templo, que poderia ter ali um discernimento, compreender a situação dela, ele entendeu tudo errado, ele interpretou tudo errado que estava acontecendo. E aí você fala, não é possível, não é possível. Mas eu falo para vocês, é possível, e isso acontece com a gente. Sabe por quê? Às vezes a gente está vivendo batalhas que ninguém sabe. E as pessoas vão olhar para nós e vão nos julgar. Vão interpretar algumas atitudes nossa da maneira errada. Ah, nossa, ela tá estranha. Nossa, que exagerada, não precisava de tudo aquilo. Nossa, tá sensível demais. Meu Deus. Nossa, que chorona. Tudo chora. Sabe? Meu Deus, essa pessoa tá levando isso muito a sério. Não é para tanto. Sabe? E às vezes a gente escuta coisas assim, só que ninguém sabe o que está acontecendo dentro da gente. Às vezes a minha dor faz com que aquilo era para tanto, sim. Faz com que eu esteja em algum lugar e eu chore, sim. Só que as pessoas vão olhar para a gente e vão interpretar a nossa reação sem saber o que está acontecendo. E a gente precisa estar preparado para isso. Sabe? Porque mulheres de Deus buscam maturidade e sabedoria. Então, o povo que se lasque, madura tem que ser a gente para lidar com a situação. Então, eu quero fazer, até anotei aqui, porque enquanto eu estava escrevendo sobre isso, Deus me fez pensar, Deus me fez trazer essa situação, essa questão de ser mal interpretado diante das nossas dores, das nossas angústias, para a maternidade. E muitas vezes os nossos filhos estão vivendo lutas, estão com dores, estão tendo medos, até complexos, que às vezes a gente olha, a gente não consegue compreender o que está se passando no coração deles. E às vezes, por não entender, por não ser algo visível ali, a gente acaba agindo como Eli na vida dos nossos filhos. E aí o nosso filho está irritado, muito irritado. Ai, meu Deus, essa criança está muito rebelde. Ai, esse adolescente está rebelde. Está retraído. Nossa, que frescura. Para com essa frescura. Sabe? Está chorando. Ai, para de manha. Meu Deus, só chora. Está expondo algum sentimento. Às vezes é um momento que a criança fala, não, agora eu vou contar para minha mãe, eu vou falar o que eu tô sentindo de verdade. E aí a gente vira e fala, ai, pelo amor de Deus, não tem motivo para isso, né? Não tem motivo para você estar sentindo isso.
E aí a gente age como Eli. A gente interpreta mal, porque a gente não tem o discernimento do que está acontecendo dentro do coração dos nossos filhos. E que o Senhor nos ensine a não apenas corrigir o comportamento, mas que a gente possa acolher o coração, sabe? Que o Espírito Santo nos dê essa sensibilidade como mães, para a gente perceber algumas dores, alguns pedidos de socorro por trás de certos comportamentos. E para isso, a gente precisa buscar o Senhor. É por isso que a gente precisa orar pelos nossos filhos, porque existem lugares no coração deles que a gente não consegue acessar, mas o Senhor sabe. E como mãe, Ele pode nos revelar. O Espírito Santo pode trazer a verdade. Dá um start, você fala, ai meu Deus, nossa, será que é isso? E aí Deus vai dando graça, sabedoria para você conduzir uma conversa, para ir abrindo o caminho para chegar lá naquele ponto que está lá escondido e às vezes o nosso filho nem sabe. Então, antes da gente dizer, meu Deus, o que está acontecendo com você? Que a gente possa aprender a ir primeiro para o Senhor e perguntar, Deus, me mostra o que eu não estou conseguindo enxergar na vida do meu filho. Então, que como mães, a gente possa fazer isso. E assim como nós encontramos refúgio nos braços do Senhor, que os nossos filhos também possam encontrar refúgio na nossa vida, no nosso coração. E é isso, gente. Eu queria fazer esse adendo sobre a nossa maternidade, porque é importante a gente estar atento a isso, né? Para os nossos filhos realmente encontrarem em nós um lugar onde eles possam derramar o coração deles, assim como Ana fez na presença do pai dela, que é de Deus. Né? E aí a gente vai entrar na terceira atitude de Ana, que muitas vezes a gente não tem. Tem mulheres que me admiram, que eu falo, nossa, gostei. Mas confesso para vocês que é uma atitude muito difícil. A gente não reagir à maneira como a gente é abordado. Ana, ela não deixou que o julgamento errado de Eli determinasse a reação dela, a maneira como ela iria responder a ele. E esse domínio próprio é uma atitude que a gente precisa buscar no Senhor. Isso é um fruto do Espírito. E se é um fruto do Espírito, é sinal que humanamente não é fácil. A gente depende do Espírito Santo para ter esse domínio próprio nas nossas reações, sabe, de bate-pronto? Quando você vê uma pessoa que está sempre ali de bate-pronto, e aí de repente ela começa a mudar, você fala, nossa, mas essa pessoa não era assim, agora ela tá mais calma, ela tá se segurando, pode saber que é agir do Espírito Santo na vida dela, porque não é obra da carne, é obra do Espírito. E ela poderia ter respondido com agressividade a esse mau julgamento. Imagina falar que ela tá bêbada. Ah, gente, me poupe. E aí lá no versículo 15, ela diz assim, vamos ler lá. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Respondeu isso para ele, nesse tom que eu li para vocês. Não se trata disso, meu senhor. Né? Eu achei muita finesse a resposta dela, porque ela estava profundamente angustiada, mas a angústia dela não governou a resposta dela. Ela não negou a dor dela, porque ela falou que ela não estava, né, que ela estava angustiada. Ela não fingiu que estava tudo bem, ela não engoliu a injustiça,
ela apenas escolheu não permitir que aquela afronta determinasse a maneira como ela iria reagir. E isso é maturidade espiritual, porque maturidade não é a gente não sentir raiva, não se entristecer, não se indignar. Isso não tem nada a ver com maturidade. Não é porque você está com raiva que você não é uma mulher madura. Não é porque você está triste que você não é maduro o suficiente para lidar com uma situação. Não é nada disso. Maturidade é sentir tudo isso e ainda conseguir dizer: eu não vou reagir com imaturidade a partir da minha ferida. Eu vou responder, eu vou reagir a partir daquilo que Deus está me ensinando a ser, do caráter que Ele está forjando em mim, da identidade que Ele me deu. E a gente precisa receber isso, a gente precisa pedir para o Espírito Santo nos dar essa graça, principalmente nos momentos em que as nossas emoções estão à flor da pele. Porque é fácil a gente se controlar quando a gente está controlada. Mas quando o descontrole vem, é a prova. É a prova do agir. E muitas vezes, não se frustrem quando não conseguir reagir de uma maneira aparentemente madura. Porque nós estamos sendo aperfeiçoadas em Cristo, dia após dia. A gente carece da graça e da misericórdia de Deus. Então, todas nós estamos em processo, mas é importante a gente ter a consciência da maneira como a gente deve agir diante de Deus. E voltando para a história, depois que Ana explicou ali, no versículo 17 e 18, ele entendeu a situação e ele disse para ela assim: vá em paz e que Deus lhe conceda o que você pediu. Então a Bíblia diz que Ana foi embora e aí ela começou a comer e o seu rosto já não estava mais abatido. E essa última frase desse versículo revela a quarta atitude de Ana nesse processo, porque ela conseguiu descansar antes de receber. Ana ainda não estava grávida, ela não saiu daquela conversa com a bênção dela recebida, né? Mas a palavra diz que ela foi embora, começou a comer, porque antes ela não estava comendo, e essa parte me chamou a atenção: o seu rosto já não estava mais abatido. Então aqui a gente já vê a transformação. Porque o rosto dela não estava mais abatido, porque ela teve a atitude de ir para a presença do Senhor e descansar no Senhor. E o descanso faz com que o abatimento saia do nosso rosto, naturalmente falando. E ela não estava grávida, Samuel, que é o filho que ela, que veio a ter, não estava nos braços dela. A circunstância não tinha mudado, mas Ana tinha mudado. E isso é muito poderoso, porque Ana entrou na presença de Deus carregando uma dor, mas depois de derramar o coração dela diante do Senhor, mesmo que nada havia mudado por fora, algo tinha mudado dentro dela. E ela saiu com uma mudança, que qual foi essa mudança? Ela saiu com uma fé diferente. Eu sei que muitas vezes a gente entra na presença de Deus e a gente quer sair com uma solução, com uma resposta, né? Mas Deus, muitas vezes, Ele vai fazer a gente sair da presença dEle como Ana. Ela saiu leve, com confiança. Ela não precisava mais carregar sozinha aquilo que ela havia acabado de entregar para o Senhor. Então é assim que muitas vezes a gente vai sair da presença do Senhor. Aparentemente, nada vai ter se resolvido, mas por dentro a gente vai estar leve, a gente vai estar com um novo ânimo, encorajadas a confiar, a prosseguir, sabendo que o Senhor está no controle, porque quando eu entrei na presença dEle, eu entreguei
o que eu estava carregando sozinha. Então o peso ficou. Agora eu vou sem peso. Eu vou leve. Eu vou sem abatimento. E é por isso que eu creio tanto no poder da oração. Porque ela nem sempre vai mudar imediatamente a circunstância. Mas ela transforma a maneira como a gente enfrenta as situações. A oração, ela muda o nosso olhar. Ela muda a nossa visão. Ela muda a direção do que a gente está olhando. Às vezes a gente está olhando para cá e depois que a gente ora, a gente eleva os nossos olhos para o monte, para onde vem o nosso socorro. Então a oração faz isso, ela nos reposiciona, ela nos redireciona. Enquanto a gente ora, Deus começa a fazer algo em nós. Ele acalma o nosso coração, Ele fortalece a nossa fé, Ele devolve a nossa esperança, Ele muda a nossa perspectiva e Ele tira o peso. E Ana nos ensina que a paz, ela chega antes da resposta. E você não precisa esperar a resposta que você está esperando chegar para você começar a confiar em Deus. Pode confiar desde já. Acredita em mim. Porque a fé não é a gente acreditar depois que as coisas acontecem. Fé é o alicerce. É o que nos sustenta. Fé é justamente a gente conseguir descansar enquanto as coisas estão ainda acontecendo. É dizer, eu não vejo, mas eu confio. Eu não tenho, mas eu já entreguei o que eu não tenho. Eu não entendo, mas eu sei quem entende e está cuidando. Isso é fé. E saber quem está cuidando, entregar para quem sabe de todas as coisas, foi a quinta atitude de Ana. Ana colocou o sonho dela diante de Deus. Ela entregou o filho dela. Ela não apenas pediu um filho para o Senhor. Ai, Deus, eu quero um filho, quero um filho, quero um filho. Não, ela entregou o filho que ela tanto queria antes dela receber. Lá no versículo 11, ela diz assim: se o Senhor der a esta serva um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E isso é muito profundo, porque Ana fez uma entrega radical. Ela disse, Senhor, se o Senhor me der esse filho continua sendo seu. E talvez Deus esteja nos perguntando exatamente isso hoje. Se eu colocar isso que você tanto deseja nas suas mãos, se eu realizar esse sonho que você quer, isso continuará sendo meu? Você vai me entregar de volta? O seu sonho que você quer que eu realize, quando ele acontecer, ele vai honrar e glorificar o meu nome? Ela engravidou, Samuel nasceu, e aí, imagina a situação. Ela tinha todo o direito de pensar assim: agora, finalmente, eu consegui o filho que eu tanto queria. Ai, agora é meu, eu esperei demais. Ai, Deus, o Senhor fez eu sofrer demais. O Senhor sabe o quanto eu merecia isso, porque, nossa, a menina acabou comigo. E ela poderia dizer, Senhor, aquele voto que eu fiz foi na emoção, imagina. Agora, pensando bem, as coisas não são bem assim. Eu tava muito desesperada quando eu falei aquilo. Eu tava sofrendo muito. Só que Ana não fez isso. Ela permaneceu fiel. Ela cumpriu a palavra que ela tinha dado, Senhor. E no tempo determinado, se a gente lê lá no decorrer da história, depois que Samuel desmamou, ela leva Samuel no templo para que ele servisse ao Senhor. Então ela cumpriu uma promessa muito difícil para uma mãe. Mas ela nos ensina a sermos fiéis a Deus. Fiel na tristeza, mas fiel na alegria. Fiel na doença, mas fiel quando a gente recebe a cura. Fiel na pobreza, mas fiel quando Deus nos faz prosperar. E por aí vai.
até que a morte não nos separe, mas nos leve para a eternidade, para viver com Deus. Essa deve ser a nossa fidelidade para com o Senhor. Independente das circunstâncias. Se tá tudo ruim, eu vou ser fiel, mas se melhorou, eu vou ser mais fiel ainda. Por gratidão a Deus. Sabe? Porque é fácil dizer, se o Senhor fizer, eu farei. Mas é difícil cumprir. Capítulo 1, capítulo 2, vai estar ali toda essa história. Vai ver o desfecho aí de Ana levando Samuel pro templo. Tem uma oração linda de Ana no capítulo 2, que é legal, é interessante a gente ler. Não vou ler aqui agora, né, porque eu já tô atrasadinha aqui. Mas leiam em casa, porque vai abençoar a vida de vocês. E para finalizando mesmo, eu quero compartilhar algo que no final da história de Ana, e depois que ela levou Samuel pro templo e tal, vocês vão ler, me chamou a atenção um fato. Quando Ana entregou Samuel, Ana continuou frutificando. Depois que ela entrega Samuel no templo, lá em 1 Samuel 2, no versículo 21, diz que o Senhor foi bondoso com Ana e que ela teve 3 filhos e 2 filhas. E enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Olha isso. Ana entregou um filho e a sua história não terminou na entrega. Ela continuou frutificando. E eu quero tomar cuidado até não ter que não transformar isso numa fórmula de vida nossa, né? Se eu entrego alguma coisa para Deus, Ele vai me devolver multiplicando aquilo. Não é uma negociação, né? A gente não precisa dar para o Senhor para receber mais. A gente simplesmente precisa entregar para Ele, porque Ele é digno. Ele é o dono de todas as coisas. Ele nos deu. E a gente só devolve. E assim vai acontecendo na nossa vida. E assim a gente vai frutificando. Às vezes, a gente não frutifica. A gente não consegue avançar porque a gente não está entregando. A gente não está abrindo espaço para Deus agir, para Deus frutificar aquilo. E talvez existem coisas que Deus está pedindo para você entregar, não para tirar de você, mas porque Ele quer ocupar suas mãos, para você continuar recebendo, para você continuar desfrutando, para você continuar multiplicando as bênçãos que vem dele para abençoar outras pessoas. E que Deus encontre em nós mulheres assim como Ana. Mulheres que quando chegam no limite, conseguem depositar confiança no Senhor. 6 coisas que eu contei com vocês. Ela não se vitimizou. Ela foi para a presença de Deus. Ela não permitiu um julgamento errado determinar a sua reação. Ela descansou antes de receber. Ela entregou o seu sonho para Deus. E ela recebeu a bênção e permaneceu fiel à promessa que ela tinha feito. Ela permaneceu fiel a Deus. E por permanecer com as mãos abertas para dar, ela continuou recebendo e continuou multiplicando. Então, que eu e você, a gente saia dessa parte com as mãos abertas, sabe? Entendendo tudo o que a gente recebe de Deus, quando volta para Ele, sai do nosso conforto. Porque Ele entra no controle e aí Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Muito obrigado a você que me escutou até aqui e que Deus te abençoe. Quero te convidar a me seguir aqui ou no Spotify ou no YouTube, a plataforma que você preferir, e também nas outras redes sociais para a gente caminhar junto.